Fala aí, ô putada. Hoje eu vi uma notícia que me lembrou aquele vídeo sobre o princípio do prazer e princípio da realidade do Freud. Que por outro lado me lembrou uma outra questão. Qual foi a notícia e qual é a questão? A notícia que eu vi, uma notícia que eu não duvido de ser verdadeira e também duvido que seja verdadeira. Ou seja, eu não duvido que possa ser verdade. Em que pese essas notícias, ainda mais notícias envolvendo rede social, enfim. Mas diz aí que lá na China, várias mulheres estão trocando seus relacionamentos com pessoas por relacionamentos com o chat GPT. Eu vi essa notícia no G1. Aí tem uma mulher numa rede social da China lá que grava vídeos junto com a inteligência artificial. A inteligência artificial funciona no celular, tá? Aí, por exemplo, ela sai lá no pôr do sol, aí fala com a inteligência artificial: olha que lindo esse pôr do sol. Aí a inteligência artificial fala: nossa, é maravilhoso, mais lindo ainda é estar aqui vendo isso com você. Aí a mulher fica: ai, esse chat GPT é lindo. É Dan que chama a inteligência artificial. E aí a mulher lá falando que o chat GPT nunca vai trair, que o chat GPT escuta, que o chat GPT fala o que ela quer escutar, que os homens não sabem e tal, falando essas coisas lá, né? E aí eu me lembrei que no Oriente, na China, na Coreia, no Japão, é muito comum jogos de videogame no qual são jogos de relacionamento, né, que a pessoa relaciona ali, conversa, troca uma ideia, e só pode fazer isso, né, porque vai estar na tela. E fiquei pensando que deve ser verdade mesmo, isso aí. E isso me lembrou daquela história do princípio da realidade, do princípio do prazer, no sentido de que essas pessoas tendo essa preferência pelo bot, pelo chat GPT, pela inteligência artificial para conversar, é aquela história, né? Igual dos Red Pill e tantos outros, né? A pessoa não saiu do princípio do prazer ainda. Ela não quer a diferença, a distância da teta e da boca. Não quer ver a teta como um ser independente, fora dela. Ela quer manter aquela questão infantil, que tudo está ao seu alcance, todas as satisfações estão ali, tudo está por ali. E esse negócio do chat GPT é bem simbólico, porque, como bem disse a mulher, o chat GPT fala o que ela quer, escuta o que ela quer, e tal qual foi dito no outro vídeo, do princípio da realidade, do princípio do prazer, a consequência dessa fixação no princípio do prazer, nesse sentido, é que a pessoa relaciona consigo mesma, porque não há essa distinção entre o mundo externo e o mundo interno. Tudo se transforma em eu, tal qual eu falei naquele vídeo. Apagado a tela do celular, a pessoa vê ela mesma. É um relacionamento esquizofrênico consigo mesmo, um relacionamento que não atinge a realidade externa, o externo, o relacionamento solipsista consigo próprio, com essa ilusão de que a resposta está vindo do outro, quando na verdade a resposta vem dela mesma, é uma máquina, um computador. E esse assunto muito engraçado me fez lembrar um outro assunto, que é uma outra forma que o ser humano tem de interagir consigo mesmo, com essa ilusão de que está interagindo com um suposto outro, no caso o suposto outro é a inteligência artificial, e no caso que eu me lembrei é a domesticação dos animais. A gente sabe, de uns anos para cá, interesses comerciais vários e doenças mentais várias também, houve esse incentivo na questão do pet. E eu me lembrei que tem um aforismo muito interessante do Nietzsche, que eu não me lembro qual é, e eu não procurei também, porque é fácil procurar, porque hoje, além de você ter o livro físico, você tem o livro em PDF, Ctrl F, você digita lá e você acha, né? O fim do índice onasmático agora, você dá o Ctrl F e acha. Mas não quis procurar não, quis ficar num outro, que eu vou falar com vocês aí.
E me lembrei do Nietzsche falando sobre essa questão da domesticação dos animais, né? Que num dos aforismos, é do Aurora mesmo, ele fala lá sobre a castração do homem, a castração das pessoas, a castração das coisas e a transformação de lobos em cães. E o cão, diga-se de passagem, em que pese a sua grande utilidade para o ser humano, nos períodos antigos, essa simbiose que foi feita entre o cachorro e o ser humano, que os dois se valeram aí nisso, mas para mim sempre foi um animal assim, tanto quanto desprezível, em razão dessa postura de submissão. Como o Nietzsche disse, eu achei interessante, né? Ele deixou de ser lobo para virar cachorro, para virar cão. E hoje é um dos mais afamados pets aí, junto com os gatos, peixinho e tantos outros, né? E eu lembrei disso, eu falei, tem um negócio que o Nietzsche fala lá de animal, eu vou achar. E pensando nessa questão, tal qual o ChatGPT é um ser, ou sem aspas, não sei, né? Altamente dócil, no qual você interage e ele te responde do jeito que você quer, sem tirar nem pôr, tal se dá com os animais domesticados, principalmente nesse âmbito de pets, que nem existia na época do Nietzsche. Pet é uma coisa moderna aí, né? Antes os animais eram tidos como propriedade, e a propriedade que tinha um fim útil. O próprio cachorro, por exemplo, fazia guarda de bens imóveis, fazia guarda de casa, de fazenda, fazia guarda de semoventes, vaca, cavalo, enfim. Aí eu fiquei pensando nisso e lembrei, falei, olha, aqui ó, tá aqui ó, o aforismo 286 do Aurora, do Nietzsche. Animais domésticos e de estimação, é como se chama o aforismo. Palavras do Nietzsche, vamos lá? Existe algo mais repugnante do que o sentimentalismo para com plantas e animais por parte de uma criatura que desde o início habitou entre eles como o mais feroz inimigo e que termina por reivindicar a afeição de suas vítimas debilitadas e mutiladas? Ante essa espécie de natureza, entre aspas, convém ao homem, sobretudo, seriedade, se é alguém que pensa. Interessante essa perspectiva do Nietzsche, porque não é que ele tem razão mesmo. Eu não me lembrava desses detalhes que ele dizia aqui. Engraçado, né? Uma notícia de uma mulher relacionando com o ChatGPT me fez pensar nisso. E o que ele diz aqui é bastante verdade, cara. O ser humano conquistou, domesticou o animal, debilitando e mutilando ele. O lobo virou cachorro, para dar um exemplo. Ou a planta selvagem lá foi parar dentro do vaso. Ou seja, o ser humano, inimigo feroz, inimigo atroz de todos os outros animais, em guerra, né? Vão tomar água, vão comer. Só era fraco, né? Foi ficando forte. Ele, inimigo feroz dos outros bichos, bicho inimigo feroz dele. O ser humano, ardiloso como conseguiu debilitar e mutilar aquele animal. O lobo virou cachorro, repito. E aí ele exige, ou melhor, nas palavras do Nietzsche, reivindica a afeição de suas vítimas debilitadas e mutiladas. Não é que isso, essa relação do pet com o ser humano, não é essa mesmo? É muito doido, né? E tal qual a nossa querida chinesa que se relaciona com o ChatGPT, a relação com os animais domesticados, porque com os silvestres não tem jeito, né? E por silvestre eu entendo qualquer um, igual por exemplo pernilongo que habita a sua casa, isso não tem relação com ele, né? Então uma bicharada voando aqui do caralho aqui, você não relaciona com ele. A lagartixa, a aranha, inclusive aqui é danado para aparecer aranha, e lagartixa também.
A relação que você tem com o pet é uma relação tal qual a da IA. E o ser humano acredita que há uma relação de reciprocidade ali. Quando em verdade o outro animal, o animal que está tendo a interação com o ser humano ali, ele tem aquelas interações treinadas, né? É um mero ato necessário dele, até pela sobrevivência dele, porque ele não é idiota. Aliás, ele foi idiotizado, né? Ele aprendeu a ver o ser humano ali enquanto no caso do cão, um superior hierárquico, né? No caso do gato, eu sei lá, porque gato também é um bicho diferente, né? Mas enfim, é engraçado isso aí, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu vim pensando nesse aspecto da relação unilateral que o ser humano tem com os pets, que para mim é o mesmo mecanismo da relação que tem com o ChatGPT. O animal talvez seja apenas um ChatGPT mais complexo, mas o input de dados e o output do animal é que é diferente. Aqui é tela, voz mecânica, aquela voz do Google, e letras, e talvez alguma imagem montada, talvez não, no caso da chinesa sim, imagens montadas em inteligência artificial, lá de um boneco criado, que seria o cara. O animal, o input é diferente, é a voz, e ele abana o rabo. É a comida, e ele baixa a cabeça. E fica essas relações unilaterais, essas relações, para usar o que eu tinha usado no outro vídeo, essas relações cuja base é o princípio do prazer, a satisfação própria, sua, sem ver o outro como indivíduo. No caso do ChatGPT nem tem como, né, coitado, porque é só uma programação de computador. Mas no caso do animal também é uma programação biológica, né? O animal que está ali, ó, milênios programado para ser dócil e abaixar a cabeça do ser humano, né? E não venha me dizer, mas tem cachorro que ataca os outros. Tem cachorro que ataca os outros, sim. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? E agora estamos dando o próximo passo. Estamos dando o próximo passo. Hoje eu até falei, não demora, e vocês vão ouvir o que eu estou dizendo aí, não demora, se a sociedade, né, a civilização humana continuar nessa toada que está, tal qual hoje se tem pets, que são seres biológicos mutilados e debilitados ao bel prazer do ser humano, para ficar dócil, tranquilinho, o lobo que virou cachorro, virou cão, que para mim é um dos animais assim, mais pau-mandado, enfim, tal qual tem isso, não demora, tá? Como já existem essas bonecas ultra realistas, que tem gente que ainda mete o piroco nas bonecas ultra realistas, não demora, vai ter as bonecas e bonecos e animais também não biológicos, bichos feitos de, sei lá, de plástico e de metal e com circuitos eletrônicos, no qual vai ter uma programação tipo ChatGPT, e a pessoa vai interagir com ela, vai ter a esposa ChatGPT com a máquina. Mas é uma máquina tipo a do inteligência artificial, uma máquina top. Não demora para acontecer isso. Tipo o Jude Law, lembra, ele era puto. Mas é uma máquina mais refinada, porque aí vai ser aquela máquina brega. Igual a menina que trabalha comigo lá viu, né? Aí falou assim, nossa senhora, mas esse ChatGPT é ruim de cantada demais. Olha as coisas que ele falou com essa chinesa. E é verdade, muito fraquinho, mas é porque tadinha, né? A chinesinha. Não é porque é chinesa, não, é mulherzinha. Ai, o sol, ai que lindo, que pôr do sol. Que pôr do sol, o negócio é rola, o negócio é pau, não é pôr do sol. Pau, buceta. Esse aqui é o negócio. Nós estamos liberados, hein? Então, mas para eu concluir o assunto aqui, para não me esticar demais. Vocês vejam que essa história do ser humano interagir unilateralmente com objetos que são um mero espelho para projeções, o ChatGPT, os pets, as plantas, igual o Nietzsche lembrou aqui, tem as plantas também. O negócio de aquele
aqueles peru de plástico não deu certo então, não? Precisa ter falado? Não, é porque o que acontece? O peru de plástico é para coçar a buceta, né? Agora, a mulher quer tomar sorvete, quer ver pôr do sol. Vai, quer... celular, assim? No celular, assim. Sério. Tá lá no site da Globo, G1, eu li no G1. Você vê que carência, né? Cria-se carência. Não, e uma carência... Cria-se chat GPT. E uma carência de si mesmo, porque a pessoa está conversando consigo. Não, e quando ela faz o perfil, ela deve, tipo, avatar, deve ter que fazer um perfil, né? Deve ter um perfil de característica para que a pessoa veja. Não, aí eu vi que o ChatGPT cria imagens de inteligência artificial lá, por exemplo, eu estou sentado aqui, de realidade aumentada, aí minha namorada virtual fica aqui do meu lado, aqui pra gente bater foto e tal, é coisa desse nível aí. E não espanta que aconteça isso, sabe por quê? Porque quem já deu uma lida, conhece um pouco aí na questão, para ficar mais claro possível, que eu já estou encerrando esse assunto, naquele triângulo narcisista do relacionamento, no qual as pessoas com esse transtorno de personalidade, eu acho que é transtorno de personalidade que chama, né? Que essas pessoas nunca, jamais relacionam com o outro. O outro é apenas uma ponte para um objetivo, como os psicólogos aí falam. Tem sempre um triângulo amoroso. Eu estou fazendo 4, mas é um triângulo aqui, ó. Tem sempre um triângulo amoroso. E se você for pensar a fundo, esse triângulo amoroso narcisista, no qual a pessoa não relaciona com o outro, é ela relacionando consigo mesma, naquilo que ela entende que é importante, aquilo que ela entende, aquilo que é o sintoma dela. É sempre esse triângulo amoroso aí. E isso já existe muito antes de ter ChatGPT e provavelmente antes de ter pet, igual existe hoje. Não é pet de garrafa, não, é pet de bichinho, cachorrinho, ratinho, gatinho, cobrinha e todos esses bicharada que o povo põe dentro de casa e interage com eles. O futuro, meus amigos, é sombrio. O futuro é treta, mano. Aliás, o presente é treta, o presente é sombrio. Salve-se quem puder aí, salve-se quem puder, salve-se enquanto é tempo. O dia que fizerem as máquinas aí para namorar e tudo, o dia que fizerem isso, vocês podem escrever. Nós vamos ter os serviços que a gente trabalha aí, vai ser tudo substituído. Você para e pensa, outro dia eu estava vendo, até sentença de juiz hoje tem ChatGPT que faz, não é que o juiz vai lá e em vez de fazer sentença ele entra no ChatGPT e faz, não é isso. Os próprios tribunais desenvolveram inteligências artificiais para poder otimizar esse serviço. Tá? Não é que eles estão fazendo escondido, não. É coisa institucional. Se eles estão substituindo até juiz que dá sentença, quanto mais nós que recebe os outros, que conversa, professor, nós estamos criando a ruína do ser humano. Escreva o que eu estou dizendo aí. Há de chegar o dia em que o último ser humano da Terra estará cercado por chats GBTs ambulantes e ele agonizando, deitado, há de um chat GPT virar para ele e oferecer um cafezinho do Starbucks para ele, enquanto o SAMU não vem. E detalhe, o homem vai criar o chat GPT à sua semelhança, ou seja, vai ser um chat GPT muito. Tá falando sua semelhança, vou encerrar agora mesmo. Quem não lembra quando eles criaram um IA que conversava com a galera e essa IA ela tinha um aprendizado de máquina, que à medida que as pessoas iam falando temas com o chat GPT lá, a inteligência artificial, ele ia aprendendo. Não passou um dia, ele virou misógino, racista, xenófobo, tiveram que cancelar o projeto, que o chat GPT estava ofendendo os outros lá, cara. Fica a lição aí, né? Mas enquanto isso, lembremos aí, que eu vou encerrar com o Nietzsche, né? Acima de tudo, acima dessa questão do princípio da realidade, o princípio do prazer, o quão arrogante, petulante e sem noção é o ser humano, né? Porque vejam só que lindo, não basta ele castrar, mutilar, destruir o animal, repito, transformar o lobo, que é um bicho que vive lá no meio deles, arisco, bicho bruto, num cãozinho dócil de colinho
de madame, num shih tzu, todo deformado, as caras já não respira direito, não come, aquela bosta que eles fazem com os bichinhos, né? Já não bastasse isso, olha pra você ver. Ó, vou terminar com essa frase do Nietzsche aqui e tchau para vocês. Depois de falar de inteligência artificial, robô, piroca, a gente vai longe, né? Existe algo mais repugnante do que o sentimentalismo para com plantas e animais por parte de uma criatura que desde o início habitou entre eles como o mais feroz inimigo e que termina por reivindicar a afeição de suas vítimas debilitadas e mutiladas? Existe? Tchau pra vocês.